estão trabalhando, mas que, como o serviço é complexo, não é possível estimar um prazo para a normalização total. Para a Rádio Gaúcha, Bibiana Dil. Consumidores terão nova devolução de valores na conta de luz. É um crédito extra, chamado de Bônus Itaipu, e que também foi dado em 2019. Segundo a CE, a medida é determinada por lei pela Agência Nacional de Energia Elétrica, vale para todas as concessionárias, mas na área de distribuição da CE serão beneficiados 1,5 milhão de clientes. O desconto já vai aparecer nas faturas emitidas a partir desta sexta-feira e pode chegar a R$ 4,54. Para a Rádio Gaúcha, Giane Guerra. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sat às 2h. Para a Rádio Gaúcha, Natália Pitã. Notícia na hora certa. Oferecimento. Construtora Sotrim. Uma história sólida, concretizada em obras. A Construtora Sotrim transformou os abraços que não podem ser dados em solidariedade. Esta é a obra mais importante neste momento. A manutenção de 400 funcionários traz reflexo positivo para suas famílias, ajudando a economia a girar. A cada apartamento vendido, a Sotrim doará até 30 cestas básicas para a entidade que você escolher. Proteja seu dinheiro da desvalorização e ajude a distribuir estes abraços. Novos empreendimentos já estão sendo projetados. Construtora Sotrim. É pelas obras e atitudes que ela está entre as construtoras preferidas na pesquisa Marcas de Quem Decide. Joalheria e Ótica Pampa informa a hora certa. 12h05. O que você leva em conta na hora de fazer seus óculos de grau? Preço, condições de pagamento e qualidade, laboratório óptico próprio, atendimento, experiência de mais de 50 anos, as melhores lentes e armações diferenciadas? Pois saiba que a Joalheria e Ótica Pampa reúne todas essas qualidades. Não se deixe enganar, venha para o padrão Pampa de qualidade e veja a diferença. Óculos de qualidade inigualável é na Pampa. 50 anos a serviço da boa visão. Quem vê a Pampa enxerga muito mais que uma ótica. E seus óculos já tem o padrão Pampa de qualidade? Todos os estilos, uma só rádio. 97.5. Vem aí a informação com a credibilidade da Minuano FM. Jornalismo com ética e qualidade. Rota 97, segunda edição. A notícia em destaque, na informação que conta os fatos da cidade. Informação com responsabilidade. Você acompanha agora no Rota 97, segunda edição, com a equipe competente do Rádio Jornalismo da 97.5. Rota 97, segunda edição, de segunda a sexta ao meio-dia. A fonte da informação para quem tem sede de notícia. Boa tarde. 12h06:30, estamos iniciando Rota na sua segunda edição dessa sexta-feira, 3 de julho. A frase de hoje é de Sêneca: é melhor ser desprezado por viver com simplicidade do que ser torturado por viver em permanente simulação. O tempo é bom em Alegrete, temperatura 12 graus, nos estúdios da Minuano. Uma manhã fria, a tarde promete também ser de temperaturas baixas aqui em Alegrete, fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Destaques dessa edição: governador faz apelo à população gaúcha para que fique em casa. Vereador Glênio Bolson reforça a importância da prevenção para evitar contágio da Covid-19. Quadro de imunidade baixa pode acontecer em qualquer faixa etária, diz farmacêutico Ricardo Pradel. Destaques do Jornais 0 Hora. Para reforçar o crédito, Caixa passará a financiar custos de cartório do ITBI. Planalto libera 13,8 bilhões de reais para estados e municípios enfrentarem o coronavírus. Correio do Povo. Lava Jato denuncia José Serra por lavagem de dinheiro e senador é alvo de ação da Polícia Federal. Bolsonaro sanciona a lei que torna o uso de máscara obrigatório no Brasil.
Jornal do Comércio. Expo Inter é cancelada por causa da pandemia. Na contramão da crise, cooperativas mantêm investimentos e contratam. Esses os destaques nos jornais. Destaques agora do site da Minuano, www.minuanofm.com.br, desta sexta-feira. Alegrete registra o dia mais frio do ano até o momento. Afonso Mota destina mais de R$320 mil para a Santa Casa de Alegrete. Confira o calendário de atendimento de saúde para julho no interior do município. Licenciamento ambiental é debatido através de encontro virtual. Alegrete registra 5 casos de coronavírus na quinta-feira. Todas essas informações mais detalhadas no site da Minuano, www.minuanofm.com.br. 12h08:30, nós estamos com apoio à força de Agenda, que renova o convite para o remate de quinta-feira no Parque. A transmissão pelo lance rural inicia pontualmente às 18 horas. Permissão restrita para assistir no recinto com o uso de máscaras. Em pista, 300 bovinos de muito boa qualidade, 120 vacas vazias, 120 vacas prenhas ou com cria e 60 novilhos de sobre ano e 2 anos e meio. Participe do remate de quinta-feira. Quem convida? Agenda. Remates de qualidade. 12h09, 12h09 é o Rota 97 na sua segunda edição dessa sexta-feira de tempo bom em Alegrete, 3 de julho de 2020. A temperatura 12 graus em nossos estúdios na Andradas 186, centro de Alegrete. Pronunciamento do governador Eduardo Leite, que reitera a conscientização das pessoas para confinamento domiciliar. Ele ressalta que os próximos 15 dias são cruciais para que o coronavírus não se propague aqui no estado. Gaúchas e gaúchos, eu quero fazer um novo chamamento à nossa população. Nós estamos entrando num período que pode ser o mais duro no combate à pandemia no Rio Grande do Sul, com a chegada do frio e da sobrecarga que ele provoca no nosso sistema de saúde. Os próximos 15 dias vão ser cruciais. O apelo não é só meu, é de todos que pensam e que agem com racionalidade. Nos próximos 15 dias, fique em casa, lave as mãos, use máscara, respeite os protocolos, faça a sua parte, porque especialmente numa pandemia em que um vírus circula sem encontrar barreiras, o governo não governa sozinho. Já foram mais de 100 dias de estado de calamidade no Rio Grande do Sul por conta de uma doença assustadora. Apesar dos esforços realizados nesse período, pelo governo, pelas empresas, pelas instituições e pelos indivíduos, nós não conseguimos evitar a perda de 600 vidas até aqui. É impossível não sermos tomados por um sentimento de profunda tristeza diante dessas mortes. Cada perda é uma derrota coletiva. E por isso, em nome da nossa coletividade e na condição de governador, eu me solidarizo com cada família enlutada nesse triste período. Eu sei que a vida de todos virou do avesso. Pessoas perderam o emprego, empresas fecharam, projetos de anos foram destroçados, crianças estão perdendo aulas. Nós trabalhamos para minimizar esses efeitos e vamos trabalhar ainda para retomar a normalidade mais adiante, quando for possível. Mesmo o nosso governo, que é apenas um governo, não tem a dimensão real e insubstituível da vida concreta de cada um de vocês, certamente está sendo atingido pela Covid-19 nos seus propósitos. Todos nós perdemos algo. Não há vitoriosos e não há glória possível em meio a tantas derrotas, diante de tantas decisões amargas, muitas vezes impopulares. Foram mais de 100 dias de muito trabalho até aqui. Nós mobilizamos uma equipe que doou, nesses últimos meses, um alto grau de comprometimento humano e o melhor da sua excelência profissional. Eu posso dizer com muita tranquilidade, fizemos a lição de casa. Até esse momento, nós já elevamos em 75% o número de leitos de UTI SUS adulto, de 933 leitos antes da pandemia para 1.630 nos próximos dias. Até o final de julho, nós vamos habilitar mais 300 leitos, chegando a 104% de crescimento, ou seja, mais do que dobrar a nossa estrutura de leitos de UTI. Distribuímos respiradores e equipamentos de proteção, garantimos a transferência de recursos financeiros, inclusive com o apoio de outros poderes, do governo federal
e de deputados estaduais e federais e senadores de todos os partidos. O Rio Grande do Sul escolheu um caminho ponderado e confiável. O distanciamento controlado ganhou notoriedade nacional e internacional, inclusive, justamente por permitir a aplicação de medidas na dose certa, no local certo e também no momento certo. O modelo das bandeiras e os protocolos que ali estão estabelecidos proporcionaram um mecanismo claro de compreensão sobre o risco e sobre os compromissos que prefeitos, empresas e pessoas devem ter em decorrência dos movimentos da pandemia. Apesar de todo esse trabalho, julho chegou com a pior das notícias. Nós estamos com um sinal de alerta ligado pelo ritmo de ocupação das nossas UTIs. Confiamos nos efeitos de contenção do nosso modelo do distanciamento controlado, mas o modelo só se concretiza a partir do comportamento das pessoas. Sobretudo nas regiões de bandeira vermelha, chegou a hora de mais uma dose de esforço. É fundamental que nos próximos 15 dias nós retomemos os níveis de isolamento intenso que nós observamos lá no início de abril, quando nós vivíamos naqueles dias os primeiros movimentos de convivência com a doença. E agora, eu sei, estamos todos cansados, porque somos todos seres humanos, mas não é hora de desistir. Pelo contrário, diante desse momento mais crítico, a nossa melhor resposta e única resposta possível ainda é a persistência. Não é momento de pensarmos, ou de qualquer um pensar apenas em si, no impacto sobre a sua vida e sobre a sua atividade especificamente. É necessário coerência. A doença circula da mesma forma por todos os lugares. Ela não escolhe pessoa, não escolhe renda, não escolhe idade, não escolhe atividade. Pressões de setores e de plateias organizados não vão alterar a lógica das decisões de governo que são tomadas para salvaguardar o interesse comum e coletivo. Gaúchas e gaúchas, eu renovo a minha convocação e reforço o meu alerta inicial, com base nos dados que acompanhamos a cada minuto. Nós precisamos de todos. Eu repito o que disse no início desse vídeo. Por favor, se puder, fique em casa, lave as mãos, higienize as superfícies, use máscara, respeite os protocolos, faça a sua parte. É indispensável que sejam evitadas todas as formas de aglomeração, não é momento de confraternizações ou de encontros desnecessários. É curioso que essa doença, incompreensível ainda, pode ser contida com duas armas simples, eficazes e que estão ao alcance de todos: a solidariedade e a racionalidade. No início da jornada do enfrentamento ao coronavírus, eu expressei, através de um vídeo como esse, a minha esperança em que pudéssemos sair desse processo mais conscientes da nossa vulnerabilidade, que pudéssemos aprender, todos, a sermos menos isolacionistas e egoístas, que passássemos a acreditar mais na força da cooperação. Eu ainda acredito nesse potencial de transformação. Falta mais um pouco. É preciso força, portanto. Logo chegará a hora de nós podermos matar a saudade daqueles abraços, mas ainda precisamos de mais cuidado e de proteção. Especialmente nos próximos 15 dias, se puder, por favor, fique em casa. 12h17, 12h17. Esse foi o pronunciamento, participação do governador Eduardo Leite. Nós estamos com a força, o apoio de
Agenda Remates de Qualidade. Vamos com mais uma participação agora de Giovanni Freitas com o Minuto Esporte. O esporte aqui na Minuano tem oferecimento da Caal Centro Comercial, maior centro de compras da fronteira oeste. São mais de 20 mil itens à sua disposição. Caal Centro Comercial, Davi Canabarro 90. E Barril Ferro e Aço, uma das maiores distribuidoras de ferro e aço do Rio Grande do Sul, com matriz em Frederico Westphal e filiais em Carazinho, Cruz Alta e Alegrete. Avenida Tiraju, bairro São Pastor. E Padaria Dom Fernando, uma família inteira trabalhando para você. Diariamente, a partir das 7 horas da manhã, pães e biscoitos novinhos. Aceitamos encomendas. Padaria Dom Fernando, Barão do Amazonas, 514. Ansiedade é o sentimento dos dirigentes e jogadores de futsal do estado. Com o campeonato parado em todo o estado do Rio Grande do Sul e também parte do país, somente treinos estão realmente acontecendo junto aos times aqui do Rio Grande do Sul. Os cartolas e atletas de futsal estão preocupados. Por enquanto, existe a possibilidade de começar o campeonato em agosto, sem data a ser definida. De todos os campeonatos, somente a Libertadores de futsal foi cancelada até o momento. O futsal em todo o estado, em sua estrutura, tem um orçamento de aproximadamente 30 milhões, valores que envolvem salários, material esportivo, viagens, estadias, alimentação e outros. Terminou a quarentena para os times do futebol de São Paulo. Com a melhora do quadro da saúde em São Paulo, os times Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos já estão liberados para treinamento com bola. O Paulistão, conforme a imprensa lá de São Paulo, deve recomeçar daqui a 15 dias, se não ocorrer uma reviravolta na saúde em São Paulo. Times que disputam a Série C do Brasileirão pedem o início do campeonato em agosto. Dirigentes de 20 clubes que participam da Série B do Brasileirão desse ano, entre eles está o São José de Porto Alegre e o Ipiranga de Erechim, divulgaram uma nota oficial pedindo para a CBF que o campeonato tenha início em agosto. São José e Ipiranga já treinam há mais de 30 dias. Internacional contrata jovem defensor do interior paulista e a direção do Internacional anunciou ontem a contratação por empréstimo do zagueiro Matheus Jussa, 24 anos, destaque do Oeste na Série B do campeonato do ano que passou. Matheus Jussa iniciou sua carreira na Portuguesa, na equipe de base e depois com uma passagem rápida pelo Vasco. Sua contratação foi indicada pelo técnico do Internacional, Eduardo Cudê. Jovem promessa do Grêmio vale hoje 922 milhões de reais. E o volante Darlan, de 22 anos, natural de São Borja, chegou ao Grêmio aos 11 anos de idade. Seguindo a política de valorizar os talentos de base, o Grêmio fixou uma multa rescisória de 150 milhões de euros, equivalente hoje a 922 milhões de reais. O contrato do volante Darlan foi prorrogado até 2023. Informações agora da dupla Grenal e a direção do Grêmio, diante da impossibilidade de treinar com bola, vai, na semana que vem, realizar treinamentos no CT do Criciúma, em Santa Catarina, onde o futebol está liberado e com jogos oficiais que começam a partir do dia 8 de julho, na reabertura do campeonato catarinense. Se tudo confirmar, já com a presença do técnico Renato Portaluppi. Pelo lado internacional, a direção está pensando em tirar também jogadores para outro estado, provavelmente Santa Catarina, para realizar treinamentos com bola. Quanto aos testes da Covid-19, os dirigentes devem acionar o jurídico do clube, porque o nome de atletas que foram diagnosticados vazou para a imprensa na capital. O esporte aqui na Minuano tem oferecimento da Caal Centro Comercial, maior centro de compras da fronteira oeste. São mais de 20 mil itens à sua disposição. Caal Centro Comercial, Davi Canabarro 90. E Barril Ferro e Aço, uma das maiores distribuidoras de ferro e aço do Rio Grande do Sul, com matriz em Frederico Westphal e filiais em Carazinho, Cruz Alta e Alegrete. Barril Ferro e Aço, Avenida Tiraju, bairro São Pastor. E Padaria Dom Fernando, uma família inteira trabalhando para você. Padaria Dom Fernando abre a partir das 7 horas da manhã com pães e biscoitos novinhos. Aceitamos encomendas. Dom Fernando, na Barão do Amazonas 514. O esporte aqui na Minuano com o repórter Giovanni Freitas. 12h22, 12h22. É o Rota 97 na sua segunda edição para a Agenda Remates de qualidade. Nosso ouvinte lá da Promorar ligou, ele reside na rua São Francisco, número 446, em frente. Tem um transformador que está dando problema, isso já virou rotina. Ele diz que o pessoal vai lá, não resolve o problema, a RGE Sul já mudou o transformador, também não resolveu a situação e ele quer providências. Olha,
seguidamente dá problema. Qualquer vento já está dando problema. Aqui nesse transformador, as pessoas ficam sem energia elétrica, e diz que precisa aí ser tomada uma providência forte por parte da RGE Sul. Agora é complicado também a RGE Sul, né? Que o pessoal reclama muito da questão do call center da RGE Sul, que não tem tido um retorno por parte da empresa operadora de energia elétrica aqui da região. Então, é difícil, mas fica o registro aqui do ouvinte que quer providência em relação a esse transformador na rua São Francisco, no bairro Promorar, em frente ao número 446, que está seguidamente dando problema. Ele teme aí por um problema mais grave aí, até mesmo a queima, né, de eletrônicos aí nas residências, nas casas aí desses moradores das proximidades aí desse transformador, ou que é a rede aí que compete esse transformador aí. Fica o registro. Outro registro aqui, ouvintes ligando e querendo saber o que está acontecendo com o aplicativo do Caixa Tem. As pessoas não estão conseguindo. Teve uma pessoa que registrou aqui 11 horas de espera. 11 horas de espera no Caixa Tem ontem para movimentar a questão do FGTS, que foi liberado na segunda-feira para os nascidos em janeiro. Inclusive o nosso colega Pablo Marzulo também. Aí ele esperou um bom tempo, mais de 2 horas. Quando entrou no Caixa Tem, voltou, disse que não poderia, que o CPF não estava condizendo, né, com a informação, voltou para a página inicial de novo e muitas pessoas aqui não conseguem fazer a movimentação do valor do FGTS. Se é um auxílio emergencial, qual é a dificuldade que a Caixa está tendo de liberar esse auxílio para as pessoas? Se é emergencial, é para ontem, né? Então as pessoas estão querendo fazer, não pode sacar, né? Só em 25 de julho, nascidos em janeiro, mas pode movimentar via o aplicativo para fazer pagamentos por código de barra, mas as pessoas não estão conseguindo isso pela dificuldade do Caixa Tem, e isso aí já começou na segunda-feira, inclusive no G1 tem uma matéria sobre isso, né? E até agora a Caixa Econômica Federal não resolveu esse problema nessa situação aí das pessoas que estão querendo fazer o movimento dos seus valores de R$1.045 do FGTS emergencial. A gente pede que a Caixa tome providências urgentes aí nesse sentido aí, para resolver a situação das pessoas aí que estão querendo movimentar esse valor e não estão conseguindo. Infelizmente, um aplicativo aí que, em vez de simplificar as coisas, está complicando. 12 horas 25 minutos, 12h25, vamos agora com o Expresso de Notícias, José Augusto Vargas, aqui no Rota 97, em sua segunda edição. Primeiramente, vamos com a região em 1 minuto para o Marzulo. No Rota 97, a região em 1 minuto. Na madrugada desta quinta-feira, a Brigada Militar em São Francisco de Assis foi informada via telefone 190 de que havia aglomeração de pessoas em uma residência. Ao verificar a denúncia, os policiais constataram crime relacionado ao período de pandemia de coronavírus. Os envolvidos não estavam fazendo uso de máscara. O flagrante policial resultou em termo circunstanciado pelo artigo 268 do Código Penal Brasileiro. A Secretaria Municipal de Saúde de Santiago apontou ontem 5 novos casos de coronavírus. São de moradores dos bairros Vila Nova, Gaspar Dutra e Centro. Um dos pacientes está internado em um hospital da cidade de Santa Rosa. O total de infectados em Santiago chega a 123 pessoas. Barra do Quaraí confirmou seu primeiro caso de coronavírus. A informação foi divulgada pela Secretaria de Saúde por meio de vídeo nas redes sociais. O município tem 4.215 habitantes, conforme o censo de 2019 do IBGE. A Secretaria de Saúde informou que o caso trata-se de uma mulher que chegou de outro município na quarta-feira, dia 1º de julho. Foi atendida, coletou o material para exame, saindo resultado positivo nesta quinta-feira. No Rota 97, a região em 1 minuto com o repórter Pablo Marzulo. 12 horas 27 minutos, 12h27. Agora sim, vamos então com a participação de José Augusto Vargas e o Expresso de Notícias. Nós estamos com Rota na sua segunda edição para a agenda Remates de Qualidade.
Boa tarde, nosso Expresso de Notícias, edição desse 3 de julho, sexta-feira. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que torna obrigatório o uso de máscara em espaços públicos e privados acessíveis ao público em todo o país. A determinação está publicada no Diário Oficial da União de ontem. O subprocurador-geral junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado, apresentou um pedido à presidência da Corte de Contas para que suspenda a prorrogação por mais 2 parcelas do auxílio emergencial de 600 mensais, até que o governo apresente estudos e dados que demonstrem que a liberação dos recursos não vai afetar o equilíbrio fiscal do país. Trata-se de um pedido ainda sem qualquer efeito prático. O serviço de pagamentos pelo WhatsApp será aprovado pelo Banco Central assim que for comprovado que o arranjo proposto pela empresa é competitivo e tem a proteção de dados na forma que o BC considera adequada. O governo do estado anunciou ontem que irá ampliar a capacidade de testagem para coronavírus no período em que está ativo no organismo do paciente. O estado pretende fazer mais de 3.000 testes entre julho e agosto. Atualmente são realizados de 350 a 400 testes por dia pelo Laboratório Central do Estado, LACEN. A 43ª edição da Expo Inter não vai acontecer em 2020 devido à pandemia de coronavírus. No dia de ontem, a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, a Prefeitura de Esteio e as entidades promotoras do evento informaram em nota que decidiram pelo cancelamento em comum acordo. Estaremos de volta com mais um Expresso de Notícias na segunda-feira. 12h28 é o Rota 97 na sua segunda edição para a Agenda Remates de qualidade desta sexta-feira de tempo bom em Alegrete, temperatura 12 graus. A presidente da Associação dos Arrozeiros de Alegrete, Fátima Marquesan, comunicou no final da tarde da última quarta-feira o cancelamento do evento da Semana Arrozeira deste ano. Diante do cenário de pandemia, por decisão unânime da diretoria, a entidade cancelou a 13ª Semana Arrozeira de Alegrete. O atendimento para ingresso de ações no Juizado Especial Cível da Comarca de Alegrete permanece sendo realizado de modo especial pelos seguintes contatos: 3422-8686 ou 3422-4883, ramais 305 e 1302, ou pelo e-mail fralegrete.jzjec, ou o JEC melhor, fralegrete.jzjec @tjrs.jus.br. Na sessão de ontem no Legislativo Municipal, presidida pelo vereador Celino Viana, foi aprovada a devolução antecipada de R$200 mil da Câmara para o Executivo. O recurso é destinado para aquisição de testes para a Covid-19. No dia de ontem foram confirmados mais 5 casos positivos da Covid-19 em Alegrete. São 4 mulheres e um homem com idades entre 37 e 65 anos. Destes, 4 estão em isolamento domiciliar e um hospitalizado. Até o momento, o município contabiliza 77 casos positivos de coronavírus. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. 97,5. Prezados clientes, a Esco GD está tomando as devidas precauções ao combate do Covid-19, podendo receber você em nosso escritório com todos os cuidados necessários. Ou também, se preferir, podemos conciliar contatos e reuniões via plataformas digitais. Escolha sua mídia favorita e entre em contato conosco. contato@escogd.com.br. Fones 55-3427-0715 e 559-8463-6362. Adquira seu cartão de desconto Cari Saúde, familiar ou econômico, e fique mais seguro. Cari Saúde Familiar. Exames em laboratório, diagnóstico, consultas, atendimento de urgência, odontólogos, nutricionistas e vantagens nas lojas conveniadas. Internações com descontos de 30% a 50% nas despesas hospitalares. Cari Saúde Econômico. Descontos de 20% a 50% em serviços hospitalares e parceiras do cartão Cari Saúde. Sem carência para qualquer atendimento. Fone 3422-2888. A Rede Conesul está com super condições em internet, TV por assinatura, telefone digital e combos. Internet fibra ótica ideal para qualquer uso, desde você que é estudante até planos para famílias com a casa cheia. TV para toda a família com condições especiais para clientes e novos clientes. Telefonia fixa com as melhores taxas sem precisar mudar de número. Ou então, assine um de nossos combos. Visite uma de nossas lojas e confira. Ou ligue no 34270700. Conesul Telecom. Fica aqui, fica minuano.
12 horas 32 minutos, um ouvinte enviando aqui algumas medicações pelo WhatsApp. A imagem aqui de algumas medicações que ele tem para doar. Ele tem mesilato de doxazina, cloridrato de amiodarona, hidroclorodiazida, carvedilol, aldactone e ainda, deixa eu ver aqui, outra medicação, aldoesterin. Quem utilizar esses medicamentos, o Fabiano quer doar essas medicações, entrar em contato pelo 996 09 1253 996 09 1253. Vamos agora com a participação do farmacêutico da Manipulato, Ricardo Pradel, que também destaca algumas ações para prevenir o contágio do vírus da Covid-19. É um tema bem importante e assim eu tenho falado, quem procura para pegar informações, falar sobre o tema, que eu espero que a gente tire uma grande lição da experiência com essa pandemia, né? A lição de se cuidar mais, pensar mais no próximo, né? Não pensar em si mesmo, né? A gente vive sempre pensando na gente só, na nossa família, e esquece um pouquinho de pensar no próximo, né? Então eu espero que a pandemia nos deixe esse ensinamento, e vai deixar, tenho certeza que as pessoas vão se sensibilizar, né? Hoje já existe muita gente trabalhando em função da pandemia para ajudar os outros, e isso vai ser um grande aprendizado para nós. Assim, a Giovanni, eu chamo a atenção porque existem dados que dizem que o número de medicamentos, olha atenção a quem está ouvindo, né? Preste bem atenção, é um dado muito importante para ver a importância do uso da máscara e o uso do álcool gel, os cuidados de higiene pessoal, né? Com álcool gel, álcool líquido, lavar as mãos. O número de medicamentos que saem nas farmácias para antibióticos, medicamentos para uso no trato respiratório, para doenças respiratórias, enfim, os medicamentos para essa área de tratamento de gripe, sintomas de gripe, resfriado, diminuíram bastante, muito. Por quê? Porque o pessoal, no momento que está se cuidando para o Covid, acaba se cuidando para outras doenças também, que estão aí, outras infecções, viroses, que estão no nosso meio. Então, como é importante esse cuidado, né? Então, assim, a gente espera que lá na frente as pessoas, quando estiverem com algum resfriado, usem máscara para sair para a rua, evitar contaminar as outras pessoas, que fique esse aprendizado, né? Que sirva para a gente, que a gente, nessas épocas, quem tiver contaminado, ou se resguarde em casa também, né? Aprenda que quando a pessoa está doente tem que ficar em casa, se cuidar, usar máscara, evitar contato com os parentes para não passar para os parentes, enfim, que isso fique de aprendizado, né? Então, assim, esse dado é muito importante, que prova que realmente os cuidados pessoais, a higiene pessoal, lavar as mãos, usar o álcool gel, né, corretamente, né, nos momentos que precisa usar principalmente limpar os objetos que a gente toca muito, o celular tem que ser higienizado com álcool 70 líquido, né? O álcool gel fica meio melecado, não é legal. Então tem o álcool líquido para isso. Passa com um paninho nos objetos que a gente toca, o álcool líquido é bem interessante para isso. Existem outros produtos como clorixidine, antissépticos, que também tem uma ação muito boa para cuidado de higiene pessoal e em casa. E isso tudo vai nos proteger do Covid, né? Que hoje a pessoa tem que ter esse cuidado, manter a distância, o distanciamento social, usar de todos os recursos de asepsia que puder, lavar as mãos, né? Usar o álcool gel, usar o álcool líquido. E também o uso da máscara, né? Que é muito importante também a pessoa saber que não dá para usar a máscara o dia inteiro, que tem que fazer a higienização da máscara, que tem que trocar a máscara, enfim, né? Dependendo do modelo, tem que fazer a troca para que ela tenha ela cumpra, né, o objetivo dela, que é de proteção, né? Tanto para a pessoa que está usando a máscara, como, né,
proteção, mas com proteção pelos outros também, né? Para que ela não contamine, se está contaminada, não passe pelos outros. Então, assim, Giovanni, outro detalhe, nós temos dados claros sobre isso. Quem se protegeu, quem trabalhou a sua imunidade, tratou a sua imunidade, consumiu vitamina D, alguns tipos de minerais, como zinco e outros minerais, tomou aquele composto para melhorar a questão da imunidade, essas pessoas, o vírus está passando e a pessoa não está sentindo nenhum sintoma. Por quê? Porque ela estava com a imunidade em dia, se alimentando bem, se cuidando, né? E suplementando com ativos que melhoram a imunidade. Isso aí é real. Quem negar isso é porque não tem conhecimento nenhum de nutracêutica, né? De nutrição. Então, assim, estar bem alimentado, estar bem suplementado com aminoácidos, vitaminas, sais minerais que aumentam a imunidade, aumentam a defesa do corpo, deixa o seu corpo mais protegido, esses com certeza vão ter ou sintoma nenhum ou muito poucos sintomas do Covid-19. Doutor Pradel, e essa pandemia ela não escolhe ninguém, né? Todo mundo está passível. Todo mundo, mas eu chamo a atenção que eu tenho, acredito assim, né? Que essas pessoas com certeza têm uma imunidade mais baixa. E isso imunidade baixa não depende de idade, pode ser mais velho, mais novo, pode estar com imunidade baixa em algum período, né? Com a sua imunidade baixa e pode estar mais propenso a pegar o Covid. Mas eu tenho certeza, e os estudos apontam para isso, que quem está com imunidade em dia tem mais chance de passar por ser contaminado e não se ter sintoma nenhum ou muito pouco da doença da infecção pelo vírus Covid-19, né? Então, assim, é importante todos se cuidar, mas não adianta só tu usar máscara, tu usar álcool gel, usar álcool líquido, mas não ter uma alimentação adequada, cuidar da sua vida, né? Evitar o estresse, né? Se alimentar bem, fazer a suplementação, que na farmácia mesmo nós temos um composto exatamente que o corpo precisa para melhorar essa defesa. Esse é Ricardo Pradel, farmacêutico da Manipulato. Inclusive aqui a Janaína Martins dos Pinheiros concorda plenamente com o que está sendo falado em relação ao uso de máscaras. Ela disse que a sua filha teve 2 pneumonias e estava sempre com rinite alérgica, e agora com o uso da máscara não teve nenhuma crise. Que bom, né? Agora são 12h40, 12h40. Vamos com indicadores. Marcelo Vaz, no oferecimento de CAAL Centro Comercial, tudo que você precisa num único lugar. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Soja. Contratos futuros de soja encerrando em queda nesta quinta-feira nos Estados Unidos. Na Bolsa de Chicago, vencimento julho, com contratos negociados a $8,92 por bushel, com perdas de 1 cent. No Brasil, mercado físico, Mato Grosso do Sul, Dourados, 104, no Paraná e Londrina, R$100, Santa Catarina, Pinhalzinho, 101, no Mato Grosso, em Rondonópolis, 109, em Goiás, Jataí, R$99, a saca de 60 quilos. Milho. Mercado físico, Santa Catarina, Campos Novos, 43, no Paraná, em Toledo, 41,50, Mato Grosso, Primavera do Leste, 34,65, no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, 37, em Goiás, Acreúna, R$39, a saca de 60 quilos. Boi gordo. Em São Paulo, na B3, contratos com vencimento em junho, negociados a R$217 a arroba. Mercado físico em Inhumas, Goiás, R$200. Minas Gerais, Belo Horizonte, 210. Araçatuba, São Paulo, R$216,50 a arroba. No Rio Grande do Sul, em Santana do Livramento, média semanal, R$6,80 o quilo. Café. Nova York, futuros de café arábica com entrega em julho, $102,25 a saca de 60 quilos. Brasil, na B3, futuros de café arábica com entrega em setembro, $109,70 a saca de 60 quilos. Mercado físico, café arábica tipo 6, bebida dura, em Franca, São Paulo, R$510 a saca de 60 quilos. Algodão. Mercado futuro em Nova York, contratos com vencimento em julho, cotados em 62,58 centos de dólar por libra-peso. Algodão em pluma no Mato Grosso, em Campo Verde, R$84,79 a arroba.
trigo. Trigo em grão PH 78, mercado físico, saca de 60 quilos, Santa Catarina, Pinhalzinho 55, no Paraná e Marechal Cândido Rondon R$58, a saca de 60 quilos. Arroz. Produto em casca, saca de 50 quilos em Santa Catarina, Rio do Sul 55, no Rio Grande do Sul em Pelotas, produto posto R$69, a saca de 50 quilos. Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Focada no agronegócio, a CAAL está preparada para receber e beneficiar a sua safra, com suporte para a produção, desde o plantio até a colheita. A CAAL oferece uma moderna e eficiente planta industrial, insumos e assistência técnica de qualidade. Um centro comercial com mais de 20 mil itens. CAAL, sempre ao lado do agricultor ou do pecuarista. Conte conosco e faça ótimos negócios. Fica aqui, fica minuano. Para ajudar os brasileiros que vão precisar entrar ou se recolocar no mercado de trabalho, o governo federal, por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação, investiu em milhares de vagas de cursos à distância. Cursos gratuitos de qualificação profissional, oferecidos por instituições públicas parceiras. Saiba como se candidatar a uma vaga em portal.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Amor e carinho transformam qualquer refeição em um momento inesquecível. Para deixar as suas cada vez mais gostosas, conte com a Pileco Nobre. São diversas opções de arroz, todos preparados com grãos selecionados e tecnologia sustentável, garantindo um produto nobre. Ofereça o melhor para quem você ama. Arroz Pileco Nobre. Cozinhar é nobre. Prezados clientes, a ESCO GD está tomando as devidas precauções ao combate do Covid-19, podendo receber você em nosso escritório com todos os cuidados necessários. Ou também, se preferir, podemos conciliar contatos e reuniões via plataformas digitais. Escolha sua mídia favorita e entre em contato conosco. contato@escogd.com.br. Fones 55-3427-0715 e 559-8463-6362. 12h44 é o Rota 97 na sua segunda edição para a Agenda Remates de qualidade. Vamos agora ainda continuando esse tema da Covid-19, vamos trazer a participação do vereador Glênio Bolson falando sobre a importância da conscientização da população na prevenção ao coronavírus. Desde já agradecendo a oportunidade, a disponibilidade, né, da direção da rádio em nos ofertar um espaço, inclusive amanhã pela manhã, em qual nós vamos fazer uma mesa redonda aí junto com a doutora Marilene, possivelmente a doutora Simone, que são pessoas que estão muito mais diretamente ligadas até do que eu nesse processo. De qualquer forma, nós estamos muito comprometidos com a situação. A gente está vendo essa situação climática, esse frio bastante intenso. A gente está vendo a situação que a gente acredita que esses próximos 15 dias aí, eles serão extremamente importantes, né? Para que a gente possa passar esse período. É lógico que a nossa realidade aqui, ela mudou. Se a gente fizer uma releitura de como começou toda a questão do Covid, quando nós paramos praticamente todo o comércio de Alegrete naquela primeira oportunidade, e isso já faz tanto tempo. Mas a verdade é que o vírus chegou até nós, como a gente esperava. Talvez bem mais tarde até do que a gente imaginava. Também imaginávamos a situação do nosso inverno, que seria a situação, assim, vamos dizer, mais crítica para a nossa população. Então a gente sabe que lá na Caridade a gente tem um setor organizado, mas é um setor que tem suas limitações. Nós temos o Hospital de Campanha, que tem 30 leitos, mas que são para pessoas gripadas. Nós temos as duas alas isoladas, que é a chamada ala Covid, que tem 10 leitos isolada para aqueles pacientes que estão em estado mais instável, mais que preocupam, que estão fazendo o diagnóstico. E nós temos a nossa UTI, que tem 10 leitos, 10 respiradores,
e que essa semana chegou uma ocupação aí de 8 respiradores ocupados. Então, que a gente apela, né, ainda mais está chegando o final da semana, está muito frio, a gente apela que as pessoas realmente procurem se cuidar, procurem ficar em casa, procurem se afastar, para que a gente não possa ter uma situação mais crítica. Doze horas 47 minutos e meio, participação do vereador Dr. Glênio Bolson, aqui no Rota 97, sua segunda edição para a Agenda Remates de Qualidade. Vamos agora com a previsão do tempo. Kátia Valente da Somar Meteorologia. Olá, ouvintes da Rádio Minuano aqui de Alegrete. O destaque desta sexta-feira são as baixas temperaturas e as geadas, que ocorrem agora neste início de manhã em grande parte do Rio Grande do Sul e por aqui também. Temos a presença da massa de ar polar, que garante um dia frio. Mesmo com a presença do sol, os termômetros sobem, mas sobem pouco. As máximas por aqui devem ficar na casa no período da tarde desta sexta-feira entre 10 e 12 graus, ou seja, a temperatura sobe, mas não é muito não. E a sensação segue sendo de mais frio, porque os ventos sopram fracos, mas sopram do quadrante sul. No sábado segue a condição de tempo firme em todo o estado e ainda com temperaturas baixas, ainda com frio aqui pela região. Ainda tem chance de alguma geada também, em função do céu aberto durante a noite, que favorece a queda rápida das temperaturas. Então, um sábado que começa com bastante frio. Ao longo da tarde, os ventos começam a soprar do quadrante norte, indicam mudança no padrão do tempo. Mas o tempo muda mais para a metade norte gaúcha. Aqui na nossa região, o sábado deve terminar com tempo firme. E no domingo também, vamos ter o tempo firme ainda predominando por aqui, apenas com variação de nebulosidade. A temperatura começa a subir um pouquinho mais. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente. 12 horas 49 minutos, é o Rota 97, segunda edição, para a Agenda Remates de Qualidade. Um comunicado da Corsan, informando aos seus clientes que, em função da substituição da bomba de captação do poço ALG 29, ocorrerá desabastecimento de água no dia 6 de julho, segunda-feira. Poço ALG 29 vai afetar os bairros José de Abreu, Piola, Gamino e Renascer, das 9h30 às 16 horas do dia 6 de julho, próxima segunda-feira. Vem aí o correspondente Ipiranga via Rede Gaúcha Sat. O Rota segunda edição fica por aqui, na força e no apoio de Agenda Remates de Qualidade. Uma boa tarde. A secretária da Saúde afirma que falta de medicamentos anestésicos em hospitais é o principal problema no Rio Grande do Sul. Diminui para 642 o número de desalojados no estado e 4 rios seguem em nível de alerta após passagem de ciclone. Força-tarefa da Lava Jato diz que ex-governador José Serra recebeu mais de 27 milhões de reais da Odebrecht. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Pedro Quintana.
Boa tarde, agora são 12h51 tarde de sol, tempo seco e frio em Porto Alegre. Agora faz 11 graus na capital. A falta de medicamentos anestésicos está no topo da lista de problemas no Rio Grande do Sul. Pelo menos 10 hospitais suspenderam ou reduziram cirurgias eletivas por falta de insumos. Entre eles estão referências regionais. Os medicamentos sedativos e anestésicos são usados em procedimentos com anestesia e em pacientes entubados. Apesar de a compra dos insumos ser responsabilidade dos hospitais, a Secretaria Estadual da Saúde está preocupada com o assunto. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, a secretária Arita Bergman disse que o Estado preparou a rede de saúde, mas que a dificuldade dos medicamentos foi inesperada. Esperamos que o Ministério da Saúde consiga importar também a medicação e esse é o nosso gargalo número 1 hoje, porque o Estado preparou a rede, está fazendo todo o trabalho de orientação sobre tentando diminuir a velocidade do vírus, e aí aparece esse novo problema que é a questão da medicação, muito preocupante. A Secretaria está fazendo um levantamento para verificar se as distribuidoras dispõem desses insumos no Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, o Estado manifestou interesse na ata do registro de preços do Ministério da Saúde e aguarda ajuda nacional. Enquanto isso, os hospitais fazem trocas de remédios para substituir o que estão faltando. Onde tem posto Ipiranga, tem gente ajudando o Brasil a acreditar. Acredita aí. E se precisar, pergunta lá. Tempo. Temperatura de 11 graus em Porto Alegre, 6 em Caxias do Sul, 12 em Santa Maria e Pelotas e 11 em Rio Grande. Apesar do predomínio de sol na maioria das regiões, a tarde desta sexta-feira será de frio no estado, com máximas que não passam dos 15 graus. O frio aumenta a partir do final da tarde. O ex-prefeito de Rio Pardo, Rafael Reis Ramos, do PSDB, e o ex-procurador-geral do município, Milton Schmidt Coelho, foram soltos após passarem 5 semanas na cadeia. Eles são investigados na Operação Camilo, que aponta desvios de ao menos 15 milhões de reais na gestão da saúde na cidade. O habeas corpus foi concedido pelo Superior Tribunal de Justiça. Eles terão de se apresentar periodicamente à Justiça e estão proibidos de manter contato com os demais investigados. A defesa afirma que havia completa ausência de elementos e fundamentos capazes de sustentar a prisão. Os resultados positivos de testes para Covid-19 realizados pela Universidade Federal de Santa Maria cresceram 260% em um mês. Desde o final de abril, a cidade vem realizando exames moleculares para identificar quem tem o vírus. Ao todo, nos 2 meses, mais de 2.000 pessoas foram testadas. Desse total, 190 tiveram resultado positivo, o que representa menos de 10% do total de exames aplicados. Ainda nesta edição, o governo do estado divulga hoje mapa preliminar de bandeiras de risco. Bolsonaro vai a Santa Catarina para vistoriar áreas atingidas por ciclone bomba. Onde tem posto Ipiranga, tem gente ajudando o Brasil a acreditar. Acredita aí. E se precisar, pergunta lá. O governo do estado irá divulgar no final desta tarde o mapa preliminar de risco de cada região do Rio Grande do Sul. A atualização definitiva das bandeiras, após recursos dos municípios, será divulgada na segunda-feira. As regiões de Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, Capão da Canoa, Santo Ângelo e Passo Fundo já estão em classificação vermelha e, se permanecerem nessa condição, terão de manter as restrições previstas pelo modelo de distanciamento controlado pelas próximas 2 semanas. A Prefeitura de Porto Alegre lançou nessa manhã o edital de concessão à iniciativa privada do trecho 1 da Orla do Guaíba e do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho. As propostas serão conhecidas no dia 31 de agosto. Vencerá a concorrência quem oferecer o maior valor de outorga fixa. Caberá ao vencedor realizar a manutenção dos 2 espaços por 35 anos. A Prefeitura assegura que o parceiro privado não poderá cobrar ingressos para a entrada nos 2 parques. Onde tem posto Ipiranga, tem gente ajudando o Brasil a acreditar. Acredita aí. E se precisar, pergunta lá.
Tempo bom em Porto Alegre, temperatura de 11 graus, 12 horas 56 minutos. O presidente Jair Bolsonaro vai sobrevoar as áreas atingidas pelo ciclone bomba em Santa Catarina. Além dos estragos causados nos municípios, houve o registro de 9 mortes em razão do fenômeno. A viagem será na manhã deste sábado, com a primeira parada prevista para acontecer em Florianópolis. Bolsonaro não será recepcionado pelo governador Carlos Moisés, que está em quarentena após testar positivo para coronavírus. O estado ainda tem 642 desalojados e 38 pessoas desabrigadas após a passagem do ciclone bomba no início dessa semana. Na tarde de ontem, eram mais de 1.100 pessoas fora de casa. Vacaria tem 520 moradores desalojados, a pior situação entre as cidades gaúchas. Já São Sebastião do Caí concentra todos os desabrigados em função da cheia do rio. 4 rios seguem em nível de alerta no Rio Grande do Sul nessa sexta-feira. Apenas a bacia do rio Taquari deixou o nível de alerta. Os rios Caí, Sinos, Gravataí e Ijuí seguem sendo monitorados pela Sala de Situação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. A preocupação maior agora é com as bacias do Sinos e do Gravataí, que está em elevação. O Rio Grande do Sul ainda tem 46.800 clientes sem energia elétrica após a passagem do ciclone. A área mais afetada é da RGE, com 28.800 clientes desabastecidos. A maioria dos pontos está nas regiões de Erechim, Lagoa Vermelha, Caxias do Sul, Vacaria e Gramado. Na região da CE são 18 mil, com a maioria concentrada no litoral norte, que tem 14 mil clientes sem energia. Nenhuma das concessionárias deu previsão para a normalização do serviço. Em instantes, consumidores terão nova devolução de valores na conta de luz. Onde tem posto Ipiranga, tem gente ajudando o Brasil a acreditar. Acredita aí. E se precisar, pergunta lá. O secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, disse que pode ser confirmado nesta sexta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro como o novo ministro da Educação. Segundo o site G1, Bolsonaro ligou ontem para o secretário para tratar do assunto. Feder era um dos cotados para a vaga quando o ex-ministro Abraham Weintraub deixou o governo. No entanto, o escolhido acabou sendo o professor Carlos Decotelli, que saiu do ministério antes mesmo de tomar posse em razão da descoberta de inconsistências no currículo. A Polícia Federal indiciou o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por omissão de gastos na prestação de contas na eleição de 2018. A suspeita é de que o chefe do executivo lançou candidaturas laranja durante a campanha. Se comprovado, o fato configura crime eleitoral. A defesa de Ibanez disse que não houve omissão na prestação de contas. E a força-tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo afirma que o senador José Serra, do PSDB, recebeu mais de 27 milhões de reais da Odebrecht. O tucano foi denunciado por lavagem de dinheiro e alvo de buscas na manhã dessa sexta. A defesa do ex-governador afirma que ainda não teve acesso ao conteúdo dos autos e que irá se pronunciar posteriormente. A filha do senador, Verônica Serra, também foi denunciada por lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público Federal, a Odebrecht pagou ao tucano cerca de 4,5 milhões de reais entre 2006 e 2007 para usar nas campanhas ao governo do estado de São Paulo e cerca de 23 milhões de reais entre 2009 e 2010 para a liberação de créditos com a Dersa, estatal paulista extinta no ano passado. E a CE informou que as faturas emitidas a partir desta sexta-feira terão um desconto. Esse é um crédito extra na conta de luz chamado de bônus Itaipu, o que também ocorreu em 2019. A empresa explica que é uma compensação pelo resultado positivo da comercialização da energia da usina de Itaipu. Essa devolução é determinada pela Agência Nacional de Energia Elétrica e vale para todas as concessionárias. Na área da CE, serão beneficiados 1,5 milhão de clientes. O valor médio será de R$1,60. Posto Ipiranga. Abasteça com mais segurança e sem sair do carro com o app Abastece Aí. Saiba mais em gaúchazh.com. Próxima edição do Correspondente Ipiranga às 18h50. Boa tarde. Se você gosta de música, esta é a sua rádio. 7.5
Que faz parte de você. A partir de agora, o toque de gaita que aguça o rincão. Um som fandangueiro que anima o pagode. Através da música gaúcha, a Minuano faz parceria com o que é nosso. Acompanhe agora Parceria, o melhor da música do Sul. Treze horas, 3 minutos, 13h03. Boa tarde, Alegrete. Boa tarde, Rio Grande. Estamos chegando para mais um Parceria aqui pela Minuano, canal 975, até as 2 da tarde, com a boa música do Rio Grande. E nós vamos abraçando os aniversariantes desse 3 de julho de 2020. Parabéns, muitas e muitas felicidades, que essa data se repita por muitos e muitos anos. O nosso telefone à disposição, 3422-2930. Também o nosso WhatsApp, 991-530303. 13 graus a temperatura, o tempo é bom em Alegrete nessa sexta-feira. Vamos já mandando um abraço muito especial desde cedito, né? Está o Dagoberto lá no Capão do Angico, acompanhando a nossa programação. Um grande abraço a ele, já com pandeiro aí a postos, né? Para se atracar num pandeirito, o Dagoberto lá no Capão do Angico, ouvinte assíduo de todos os dias do Parceria, que acompanha as músicas no pandeiro. Então vamos lá com o Grupo Rodeio. E depois José Cláudio Machado aqui no Parceria. 13 horas, 3 minutos e meio. Não vou ficar pra semente e outros vão surgir com a força e a mesma garra que hoje estou aqui. E só tu, minha bandeira, vai perpetuar nossa luta e o atavismo pros que vão chegar. As 3 cores da província de São Pedro vão ficar pra quem honrar. Simbolismo de nosso ideal, concebida por republicanos, heróis dos campos do Ceival. Duas cores resplandecem luz e alimentam o sonho aguerrido desse povo que sempre conduz. Não importa o quanto sofrido, desse povo que sempre conduz. Não importa o quanto sofrido.